Muito boa tarde a todos. Vamos promover a abertura da 21ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando pela leitura da ata da sessão anterior. Ministro Luiz Fux, presidente Ata da do 20ª STF. sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 1º de julho de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 10h40, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, considero aprovada a ata. Antes de iniciarmos o julgamento do primeiro processo da pauta, eu peço licença aos eminentes pares para fazer um pronunciamento que me cabe na qualidade de presidente desta Suprema Corte. Senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e meus senhores, imbuído de singular senso de responsabilidade institucional, inicio mais um semestre de atividades jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Este tribunal, no exercício de suas competências, não tem medido esforços para assegurar que a nossa Constituição permaneça como a certeza primeira dos brasileiros. Deveras, nunca é demais lembrar, a nossa Carta Maior é a âncora do Estado Democrático de Direito e a bússola que deve guiar as nossas aspirações de presente e de futuro, bem como a de todos os demais poderes da nação. Movido por esse espírito, o Supremo Tribunal Federal, seja nos momentos de calmaria, seja nos momentos de turbulência, tem cumprido seu papel de salvaguardar a Constituição, atuando em prol da estabilidade institucional da nação, da harmonia entre os poderes e da proteção da democracia, sempre pelo povo e para o povo brasileiro. Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer e não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. Afinal, no contexto atual, após 30 anos de consolidação democrática, o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição. Ambientes democráticos garantem aos cidadãos liberdade para pensar, inovar, empreender e se expressar. A história nos ensina, a democracia nos liberta do obscurantismo, da intolerância e da inverdade, permitindo que possamos exercer em plenitude a nossa dignidade e as nossas capacidades humanas. Não por acaso, o economista Darren Acemoglu, do MIT, preconiza que a chave para o desenvolvimento de uma nação perpassa a construção de um ambiente sólido de respeito às instituições, balizado em uma cultura política íntegra e proba. Nações que souberam construir instituições fortes, independentes e inclusivas alcançaram ciclos virtuosos de prosperidade. Trago uma advertência, porém. A democracia é o exercício da liberdade com responsabilidade. Tratando-se de rigidez democrática, não há nada automático, natural ou perpétuo. Ao revés, o regime democrático necessita ser reiteradamente cultivado e reforçado, com civilidade, respeito às instituições e àqueles que se dedicam à causa pública. Ausentes essas deferências constitucionais, as democracias tendem a ruir. Por isso mesmo, a democracia, mais do que uma ideia, é uma prática constante,
mais do que um direito, é um dever compartilhado por todos os cidadãos e todos os poderes públicos. É dizer, a manutenção da democracia exige permanente vigilância a ser executada por muitos olhos, mãos e vozes, obedientes a inafastáveis pressupostos, a saber, uma sociedade civil educada e consciente de seus direitos e deveres, uma imprensa atuante e independente, atores políticos cumpridores das regras do jogo democrático e responsivos aos diversos interesses da população, magistrados independentes e fiéis à Constituição e às leis e instituições fortes, inclusivas e estáveis. Nesse ambiente plural de responsabilidades, cada um dos autores contribui, a seu modo, para a necessária proteção do Estado democrático de direito nos limites das normas constitucionais. Os cidadãos e a imprensa questionam, criticam, erguem contundentemente seus pontos de vista, propõem novos direitos, denunciam e aplaudem e devem ser respeitados por isso. Os atores políticos debatem na arena pública e fazem confluir os diversos interesses de cada um dos grupos que compõem o tecido social, seja aprovando leis, seja executando políticas públicas. Os poderes, em geral, atuam independentes e harmônicos, sem que haja superpoderes entre aqueles instituídos pela ordem constitucional. Por sua vez, magistradas e magistrados do país reforçam a democracia diuturnamente no âmbito de suas decisões judiciais. Quando chamados a pacificar conflitos, juízes fazem girar as engrenagens da democracia constitucional e, ao assim agirem, estimulam o respeito ao funcionamento adequado do regime político escolhido pelo povo brasileiro. Por outro lado, a sociedade não espera de magistrados o comportamento que é próprio e típico dos atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua, sabe o seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Igualmente, o tempo da justiça não é o tempo da política. Embora diuturnamente vigilantes para com a democracia e as instituições do país, os juízes precisam vislumbrar o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Afinal, numa democracia, juízes não são talhados para tensionar. Nesse ponto, é de sabença que o relacionamento entre os poderes pressupõe a atuação dentro dos limites constitucionais, com freios e contrapesos recíprocos, porém, com a atuação harmônica e alinhamento entre si, em prol da materialização dos valores constitucionais. Porém, a harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desses jaez deslegitimam veladamente as instituições do país e ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia do nosso país. De Tiradentes a Esperança Garcia, da Princesa Isabel a Rui Barbosa, de Irmã Dulce a Oswaldo Cruz, a história brasileira é farta de exemplos que nos permitem vaticinar.
o tempo é o melhor juiz de nossas trajetórias. Daqui a algumas décadas, as próximas gerações mais distanciadas das paixões que inebriam as controvérsias de nossos dias saberão perfeitamente a quem reverenciar. Por fim, como protagonistas de nossos tempos, não olvidemos que o maior símbolo da democracia é o diálogo. Nunca é tarde para o diálogo e para a razão. Sempre há tempo para o aprendizado mútuo, para o debate público compromissado com o desenvolvimento do país e para a cooperação entre os cidadãos bem-intencionados. Entretanto, relembro, palavras voam e ações fortificam. Diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as palavras. O brasileiro de hoje clama por saúde, paz, verdade e honestidade. Não deseja ver exacerbados os conflitos políticos, quer a democracia e as instituições em pleno funcionamento. Não quer polarizações exageradas, quer vacina, emprego e comida na mesa. Saibamos ouvir a voz das ruas para assimilarmos o verdadeiro diálogo que o Brasil, nesse momento tão sensível, reclama e deseja. Nós, do Supremo Tribunal Federal, ainda quando nossas atuações tenham que ser severas, jamais abdicaremos os nossos deveres e nossas responsabilidades. No exercício do nosso nobre mistério constitucional, trabalharemos para que, onde houver hostilidade, construa-se respeito, onde houver fragmentação, estabeleça-se diálogo, e onde houver antagonismo, estimule-se cooperação. No exercício dessa missão desafiadora, que tem sido a presidência deste tribunal, nesses tempos de pandemia e de dissonâncias, eu agradeço a colaboração incondicional dos meus pares, que ao meu lado têm unisonamente trabalhado na defesa institucional de nossa democracia e do Supremo Tribunal Federal. Seguindo os nossos bons desígnios, retomaremos a pauta de julgamentos do plenário, exercendo nossa função presencialmente, em breve espaço de tempo, tão logo possível, no afã de pacificar litígios constitucionais que contribuam para a segurança jurídica, para a garantia de um ambiente estável de negócios e para o fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. Nesse ponto, cumprindo o meu dever de ofício, informo que 94% dos processos selecionados para julgamento por este plenário durante o segundo semestre de 2021 encontram-se vinculados a um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, conforme expusemos recentemente em evento global. Senhoras ministros, senhores ministros, senhoras e senhores, nós, do Supremo Tribunal Federal, trabalhamos e existimos pelo povo brasileiro. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada. Presidente da Suprema Corte. O ministro recebe uma porção de papéis da secretária-chefe. Passamos agora, cumprindo a pauta, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 323 da relatoria do ministro Gilmar Mendes. E faço uma resenha do que se passou na última assentada. Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso depois da fala de todos que se inscreveram. De sorte que agora a palavra está com Sua Excelência, o ministro
Gilmar Mendes, que é o relator do feito, para o seu voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Gostaria inicialmente de cumprimentá-lo pelo retorno dos trabalhos, inclusive por esse afirmativo e belo pronunciamento. E passo, então, ao meu voto. Com a palavra E o já ministro pedi que Gilmar fosse Mendes, também no plenário físico do distribuído a STF. todos os colegas. Trata-se da retomada de julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida liminar proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM. O relatório da ação já foi lido em sessão anterior, mas rememoro brevemente que esta DPF tem por objeto a interpretação jurisprudencial conferida pelo TST e pelos tribunais regionais do trabalho da primeira e da segunda região ao artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional Relator, 45, ministro Gilmar Mendes. de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. De acordo com a nova redação sumular, as cláusulas normativas restam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. Trata-se do chamado princípio da ultratividade da norma coletiva, que já for objeto de legislação específica, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8542 de 92, posteriormente revogada pela Lei 10.192 de 2001. O entendimento do TST fundamenta-se em suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A simples inserção da palavra anteriormente no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal seria a autorização do poder constituinte derivado para tal dedução. Pois bem, em respeito à economia processual e considerando que a apresentação está devidamente instruída, manifesto-me no sentido deste plenário analisar desde logo o seu mérito. Eu, então, passo aí as questões de cabimento da ação, presidente, e indico inicialmente que a presente arguição de cumprimento de preceito fundamental é cabível nos termos da Lei 9882 de 99. A requerente Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino é a entidade de classe em nível nacional que representa todos os estabelecimentos particulares de ensino do país. Ademais, a CONFENEM já foi admitida em diversos julgados desta Corte como parte legítima para a propositura de ação direta. Eu registro aqui os diversos precedentes. Em relação à pertinência temática, também entendo assistir razão à requerente ao apontar que a interpretação judicial conferida pelo TST e pelos tribunais regionais do trabalho em múltiplas decisões que aplicam o princípio da ultratividade da norma coletiva, atinge diretamente os estabelecimentos particulares de ensino de todo o país no aspecto da solução de conflitos coletivos de trabalho, dificultando a negociação. Também no que se refere à subsidiariedade, a Lei 9882 impõe que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade, o conhecido artigo 4º, parágrafo 1º. À primeira vista, poderia parecer que somente na hipótese de absoluta inexistência de qualquer outro meio eficaz a afastar a eventual lesão poder-se-ia manejar de forma útil a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todavia, é fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa disposição, que tenta introduzir entre nós o princípio da subsidiariedade vigente no direito alemão, recurso constitucional, e no direito espanhol, recurso de amparo, acabaria por retirar desse instituto qualquer significado prático. Eu faço considerações a propósito e digo o seguinte: nesse sentido, caso se considere o caráter enfaticamente objetivo do instituto, o que resulta inclusive da legitimação ativa, o meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante
de forma ampla, geral e imediata. Nessas hipóteses, diante da inexistência de processo de índole objetiva apto a solver de uma vez por todas a controvérsia constitucional, afigura-se integralmente aplicável à arguição de descumprimento de preceito fundamental. É que as ações originárias e o próprio recurso extraordinário não parecem, as mais das vezes, capazes de resolver a controvérsia constitucional de forma geral, definitiva e imediata. A necessidade de interposição de uma pletora de recursos extraordinários idênticos poderá, em verdade, constituir-se em ameaça ao livre funcionamento do Supremo e das próprias Cortes ordinárias. Dessa forma, o Supremo poderá conhecer da arguição de descumprimento toda vez que o princípio da segurança jurídica estiver seriamente ameaçado, especialmente em razão de conflitos de interpretação ou de incongruências hermenêuticas causadas pelo modelo pluralista de jurisdição constitucional, desde que presentes os demais pressupostos de admissibilidade. É fácil ver também que a fórmula da relevância do interesse público para justificar a admissão da arguição de descumprimento, explícita no modelo alemão, está implícita no sistema criado pelo legislador brasileiro, tendo em vista especialmente o caráter marcadamente objetivo que se conferiu ao Instituto. Assim, o Supremo poderá, ao lado de outros requisitos de admissibilidade, emitir juízo sobre a relevância e o interesse público contido na controvérsia constitucional, podendo recusar a admissibilidade da DPF sempre que não vislumbrar relevância jurídica na sua propositura. Essa leitura compreensiva da cláusula de subsidiariedade, constante do artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882, parece solver com superioridade a controvérsia em torno da aplicação do princípio do exaurimento das instâncias. No caso, parece difícil identificar outro meio capaz de sanar a lesividade, nos termos do entendimento desta Corte, acerca do princípio da subsidiariedade, uma vez que, em princípio, não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra a súmula, temos aí vários precedentes, e os recursos extraordinários interpostos contra decisões do TST não seriam aptos a afastar em caráter incidental definitivo a lesividade a preceito fundamental. Eu passo, então, agora, presidente, ao objeto da ação e digo o seguinte: a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental tem como objeto a alteração de entendimento jurisprudencial pelo TST e pelos tribunais regionais da primeira e da segunda região, consubstanciada na atual redação da súmula 277. Essa mudança teria ofendido diversos preceitos fundamentais ao interpretar dispositivo da Constituição e dele deduzir suposta reintrodução no ordenamento jurídico de princípio já revogado. Ministro pausa, fala para beber água. Por lei. O Supremo entende que pode ocorrer lesão a preceito fundamental fundada em simples interpretação judicial do texto constitucional. Nessas hipóteses, a controvérsia não tem por base a legitimidade de uma lei ou de um ato normativo, mas se assenta simplesmente na legitimidade de dada interpretação constitucional. No âmbito do recurso extraordinário, essa situação apresenta-se como um caso de decisão judicial que contraria diretamente a Constituição. Artigo 102, inciso 3, a linha A. No caso, o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais da primeira e da segunda região passaram a interpretar o artigo 114, parágrafo 2º do texto constitucional, com redação conferida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, de forma a dele extrair o princípio da ultratividade condicionada da norma coletiva, objeto de legislação já revogada. Entende a requerente que essa interpretação direta de norma constitucional, aparentemente realizada de forma casuística e sem suporte legal, ofenderia preceitos fundamentais. Como visto, trata-se de duas hipóteses de lesão a preceito fundamental: lesão em decorrência de interpretação direta da norma constitucional, bem como de decisões proferidas sem base legal, passíveis de serem objeto de ADPF, nos termos da jurisprudência desta Corte. Anota, ademais, que não se sustenta o argumento de que esta ação teria perdido o objeto em razão da nova redação conferida ao parágrafo 3º do artigo 614 da CLT pela chamada reforma trabalhista, que expressamente vedou a ultratividade.
O que se analisa aqui é a alteração do entendimento jurisprudencial Ministros consubstanciada em julgam a súmula do DPF, TST, onde se discute aplicada se à acordos apreciação de coletivos convenções e acordos integram os coletivos contratos individuais pretéritos. de A trabalho presente arguição de e se somente podem descumprimento de ser preceito fundamental modificados é, a meu ver, por novo portanto, acordo ou cabível convenção. às inteiras. Eu passo, então, presidente, agora a analisar o parâmetro de controle. A Confenem indica como preceitos fundamentais violados pela alteração jurisprudencial questionada nessa ação o princípio da separação dos poderes, artigo 2º, 60, parágrafo 4º, 3 da Constituição, e o da legalidade, artigo 5º, caput da Constituição. No que se refere ao parâmetro de controle na DPF, é muito difícil indicar a priori os preceitos fundamentais da Constituição passíveis de lesão tão grave que justifique o processo e julgamento da arguição de descumprimento. Não há dúvida de que alguns desses preceitos estão enunciados de forma explícita no texto constitucional. Assim, ninguém poderá negar a qualidade de preceitos fundamentais da ordem constitucional aos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, entre outros. Da mesma forma, não se poderá deixar de atribuir essa qualificação aos demais princípios protegidos pela cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Princípio federativo, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico. Por outro lado, a própria Constituição explicita os chamados princípios sensíveis, cuja violação pode dar ensejo à decretação de intervenção federal nos Estados-membros, artigo 34, inciso 7. Ao se deparar com a alegação de afronta ao princípio da divisão de poderes da Constituição, de Constituição estadual, em face dos princípios sensíveis, representação interventiva, assentou o notável Castro Nunes lição que certamente se aplica à interpretação das cláusulas pétreas. Eu, então, transcrevo. Os casos de intervenção prefigurados nessa enumeração se enunciam por declarações de princípios, comportando o que possa comportar cada um desses princípios como dados doutrinários, que são conhecidos na exposição do direito público. E por isso mesmo ficou reservado o seu exame, do ponto de vista do conteúdo e da extensão, e da sua correlação com outras disposições constitucionais ao controle judicial ao cargo do Supremo Tribunal Federal. Quero dizer, com estas palavras, que a enumeração é limitativa como enumeração. A enumeração é taxativa, é limitativa, é restritiva e não pode ser ampliada a outros casos pelo Supremo Tribunal Federal. Mas cada um desses princípios, prosseguia Castro Nunes, cada um desses princípios é dado doutrinário que tem que ser examinado no seu conteúdo e delimitado na sua extensão. Daí decorre que a interpretação é restritiva apenas no sentido de limitada aos princípios enumerados, não o exame de cada um, que não está nem poderá estar limitado, comportando necessariamente a exploração do conteúdo e fixação das características pelas quais se defina cada qual deles, nisso consistindo a delimitação do que possa ser consentido ou proibido aos Estados. Isto foi na representação 94, relatou o ministro Castro Nunes em Arquivo Judiciário 85, página 31, 34, 35. Essa orientação, consagrada pelo Supremo para os chamados princípios sensíveis, há de se aplicar à concretização das cláusulas pétreas e também dos chamados preceitos fundamentais. Percebe-se ser incontestável a qualidade de preceito fundamental atribuída aos princípios elencados nesta ação como possivelmente lesados pela orientação jurisprudencial da Justiça Trabalhista. O princípio da legalidade e o princípio da separação dos poderes são dois elementos basilares do direito constitucional nacional, protegidos pela cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Ademais, ao passar a determinar a vigência de cláusulas coletivas a momento posterior à eficácia do instrumento no qual acordadas, a Justiça Trabalhista, além de violar os princípios da separação dos poderes e da legalidade, nos termos indicados na inicial, também parece ofender a supremacia dos acordos e das convenções coletivas, artigo 7º, inciso 26 da Constituição, outro flagrante preceito fundamental que deve ser igualmente resguardado. É evidente, portanto, a existência de preceitos fundamentais
potencialmente lesados na questão aqui discutida. Verifica-se, pois, que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental há de ser considerada cabível nos termos da Lei 9882 de 1999. Eu passo a considerar agora, presidente, então, o chamado ato lesivo, para então fazermos os devidos enquadramentos. Analiso, então, o ato lesivo objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental fundada em alteração de entendimento jurisprudencial assente em interpretação de norma constitucional, consubstanciada na atual redação da súmula 277 do TST. Para tanto, entendo ser necessário, primeiramente, realizar breve sistematização doutrinária das principais questões relacionadas à adoção do princípio da ultraatividade da norma coletiva, além de mencionar as ações deste Supremo Tribunal Federal em que o tema da ultraatividade de normas já foi apreciado. Destaco inicialmente que a doutrina trabalhista indica que o princípio da ultraatividade da norma coletiva parte da premissa de buscar neutralizar a hegemonia da posição do empregador sobre a do trabalhador no momento de nova negociação coletiva. Entende-se que não há negociação livre entre partes desiguais e estipula-se que a norma coletiva deve seguir eficaz mesmo após o seu termo final de vigência, como forma de garantir ao trabalhador um patamar mínimo transacional. Garantias já alcançadas serviriam de ferramentas para buscar melhores condições em tratativas futuras, ao mesmo tempo em que seria evitada uma espécie de vácuo normativo. Em publicação acadêmica, os ministros Augusto César Leite de Carvalho, Cátia Magalhães Arruda e Maurício Godinho Delgado, do TST, anotam: a ultraatividade da norma coletiva, quando adotada a ultraatividade condicionada, assegura a eficácia da convenção ou acordo coletivo cujo prazo de vigência estaria exaurido, de modo a não permitir que a categoria de empregados permaneça sem uma disciplina de suas condições específicas de trabalho. Sendo condicionada à superveniência de nova norma coletiva, o surgimento de nova normatização da matéria faz prevalecer a regra mais recente, ainda que tal signifique a redução de direito. Isso está publicado sob a súmula 277 e a defesa da Constituição, em revista do TST, ano 78, outubro a dezembro de 2012. Vê-se que, ao menos teoricamente, o chamado princípio da ultraatividade condicionada aceita a ideia de eventual redução de direitos por novo instrumento negocial, já que determinada condição de trabalho poderá ser alterada, suprimida ou mantida em acordo seguinte. Difere-se, nesse ponto, do princípio da chamada ultraatividade absoluta, de acordo com o qual a norma coletiva favorável ao trabalhador automaticamente passa a integrar seu contrato individual de trabalho e não pode ser jamais suprimida. No direito comparado, apesar das características peculiares inerentes a cada ordenamento jurídico, é possível identificar ao menos 4 grandes grupos de formatações do princípio da ultraatividade de normas. Eu cito os autores referidos e outros. No primeiro grupo, países que adotam a ultraatividade absoluta ou incondicionada, isto é, os direitos negociados coletivamente passam a integrar o contrato individual após a vigência do acordo coletivo, não podendo mais ser suprimidos. São exemplos Argentina, Bélgica, México, Paraguai e Venezuela. Já dentre os países que aceitam a ultraatividade condicionada, há ordenamentos em que o acordo permanece válido por tempo indefinido, até que o novo pacto individual ou coletivo o substitua, reduzindo, suprimindo ou aumentando os direitos anteriormente previstos, como ocorre na Letônia, Eslovênia, Áustria, Holanda, Finlândia, Dinamarca. Nesse sentido, na Alemanha, por exemplo, as cláusulas dos instrumentos coletivos seguem válidos, ainda que vencidas, até que não entre em vigor outra convenção que as substitua, de acordo com o parágrafo 4.5, em combinação com o parágrafo 3.3 do chamado Tarifgesetz. Há ainda sistemas que aceitam a ultraatividade condicionada, mas mantêm o acordo vencido válido por um limite temporal específico.
é o modelo adotado na França, na Grécia, em Portugal, na Polônia e na Espanha. Por fim, ordenamentos jurídicos em que a regra é a ausência de ultratividade. Na Irlanda e no Reino Unido, por exemplo, não existe regra geral que trate da ultratividade, que, se existir, deve ser acordada entre empregador e trabalhadores. Na Bulgária, a única hipótese em que permitida a ultratividade é na ocorrência de aquisição de empresa por outra, situação em que novo acordo precisa ser convencionado. Em todos os casos mencionados, a ultratividade pode estar expressamente prevista na legislação, como pode ser construção jurisprudencial, a partir de características próprias do ordenamento jurídico nacional. Nesse aspecto, Bélgica, Estônia, Suécia e Itália, apesar de não terem previsão expressa sobre a ultratividade, possuem mecanismos alternativos que determinam sua aplicação. Na Itália, entende-se que, na prática, a ultratividade é norma implícita e a jurisprudência exige manifestação expressa das partes para afastar. Na Espanha, a reforma trabalhista ocorrida em 2012 dispôs que os acordos coletivos seguiriam válidos por 1 ano após o término de sua vigência. O Tribunal Supremo Espanhol decidiu, todavia, que os instrumentos coletivos têm natureza contratual e devem seguir exigíveis entre empresa e trabalhador, ainda que passado 1 ano após sua vigência, podendo ser modificados por circunstâncias econômicas, técnicas, organizacionais e produtivas. Já na Polônia, lei do ano 2000 previa a ultratividade até a entrada em vigor de novo acordo coletivo. Em decisão de 2002, o Tribunal Constitucional Nacional entendeu que esse modelo seria incompatível com a liberdade de negociação coletiva e de atividade econômica. Determinou, então, que instrumentos coletivos não mais valeriam após seu vencimento, desde que não convencionado expressamente em contrário pelas partes. A Corte especificou, entretanto, que condições salariais e de trabalho acordadas passam a integrar o contrato individual, de forma que podem ser substituídas por condições posteriores mais favoráveis, mas casos desfavoráveis, necessário prévio aviso e denúncia antes de entrada em vigor das novas disposições. Em todos os ordenamentos que o adotam, o principal fator positivo do princípio da ultratividade da norma coletiva seria evitar período de anomia jurídica entre o final da vigência da norma anterior e a superveniência da seguinte. Nesse ínterim, ao trabalhador estariam assegurados benefícios básicos anteriormente acordados, até sua confirmação ou alteração por novo instrumento. No Brasil, tal argumentação, aparentemente, ignora o amplo plexo de garantias constitucionais e legais já assegurados aos trabalhadores, independentemente de acordo ou convenção coletiva. Na inexistência destes, os empregados não ficam desamparados, pois têm diversos direitos essenciais resguardados. De fato, cessados os efeitos da norma acordada, as relações seguem regidas pelas demais disposições que compõem a legislação trabalhista, algumas até então afastadas por acordo ou convenção coletiva em questão. Não há rigorosamente anomia. Em posição crítica, Júlio Bernardo do Carmo aponta: não existe anomia jurídica no Estado Democrático de Direito. Ora, o fato da vida cotidiana é regido pela Constituição Federal, ora, o é pela Lei Infraconstitucional Federal, Estadual, Municipal ou pela autonomia da vontade privada, contratos ou pelos costumes ou pela sentença judicial que dirime o caso concreto levado às barras do tribunal e assim sucessivamente em uma cadeia lógica e ordenada de aplicação do princípio aos multitudinários fatos da vida social. Ora, dentro dessa teleologia exegética, aliás, a única compatível com o Estado Democrático de Direito, temos que quando uma norma coletiva perde sua razão fundante de validade, ou seja, perde sua vigência e eficácia, não se lhe segue um período de anomia jurídica ou de vácuo legislativo, e sim mera diversidade de aplicação de normas substitutivas que passam automaticamente a reger a respectiva situação. Assim, exemplo e graça, se a fonte da cláusula mais favorável ao trabalhador era a norma coletiva, exemplo e graça, um adicional de horas extras de 100%, exaurida a vigência do instrumento coletivo e perscrutando-se a hierarquia que informa as fontes legais, veremos que a Constituição Federal passará a disciplinar a questão da sobrejornada efetuada pelo trabalhador
em face do disposto no inciso 16 do artigo 7º da Constituição Federal, passando a ser invocável o adicional de horas extras ali previsto de 50%. E assim acontece com todas as demais cláusulas coletivas caducas, que passarão a ter novo fundamento de validade, ainda que transitoriamente mais desfavorável ao trabalhador. Isso está em Júlio Bernardo do Carmo, a súmula 277 do TST e a ofensa ao princípio da legalidade, revista do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Ministro pausa a fala para beber água. A interpretação conferida pelo TST aos acordos coletivos, equiparando-os à lei, também é questão bastante discutida pela doutrina. Nesse ponto, é evidente que lei e acordos coletivos se diferenciam em diversos aspectos, como em relação à precariedade e ao cunho compromissório. Sobre o tema, Antônio Carlos de Aguiar anota: o TST interpretou os acordos sindicais como se fosse lei, mandou integrar as condições negociadas, que tinham prazo de validade, de modo definitivo no contrato individual do trabalho, numa espécie de reconhecimento de direito adquirido, situação usual e adequada para condições previstas em lei e não em convenção ou acordo coletivo de trabalho. E segue. Pois bem, com todo o respeito, quando se interpretou um contrato coletivo como se fosse lei, na verdade, o que fez foi o TST criar um quiprocó jurídico, que espanca a segurança jurídica, desrespeita as instituições e sua autonomia coletiva privada. Impacta custos para as empresas, além de tratar os representantes sindicais como cidadãos de segunda classe, que não têm autonomia para defender os interesses de seus representados. Em relação a aspectos negativos, Sérgio Pinto Martins indica que a incorporação das normas coletivas ao contrato individual de trabalho implica obstar novas negociações coletivas e estimular que o empregador dispense aqueles trabalhadores que tenham cláusulas incorporadas em seus contratos de trabalho, a fim de admitir outros com benefícios inferiores. Para ele, trata-se de situação que tende a diminuir a viabilidade da negociação coletiva e a aumentar os dissídios coletivos. E complementa: não se pode dizer que há direito adquirido à manutenção da condição do contrato de trabalho estabelecida pela norma coletiva anterior, pois o inciso 35 do artigo 5º estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido. Não é a convenção ou o acordo coletivo que não prejudicarão o direito adquirido, mas a lei. Ademais, em decorrência do prazo determinado de vigência da norma coletiva, não se pode falar em incorporação de suas cláusulas no contrato de trabalho. A convenção coletiva pode, portanto, ter tanto regras para melhorar as condições de trabalho como condições empeios. Assim, se as partes não quiserem ou não quiseram a incorporação, esta não ocorrerá, pois há barganha para obtenção de novas condições de trabalho, implicando concessões recíprocas. A negociação entre as partes é feita no sentido de estabelecer concessões recíprocas para a outorga de outros benefícios. Se foi suprimido determinado benefício, pode ter ocorrido de, no conjunto, terem atribuído melhores benefícios aos trabalhadores. Isso está em comentários às súmulas do TST de Sérgio Pinto Martins. É evidente, portanto, que, em breve análise, que o princípio da ultratividade da norma coletiva apresenta diversos aspectos que precisam ser levados em consideração quando de sua adoção ou não. São questões que já foram apreciadas pelo Poder Legislativo, ao menos em 3 ocasiões: na elaboração e na revogação da Lei 8542, de 92, e na reforma trabalhista, que deixam claro que este tema precisa ser definido por processo legislativo específico. Importante ressaltar, presidente, que o principal tema tratado na presente ADPF, a saber, a possibilidade de incorporação a contrato individual de trabalho de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos, já foi objeto de análise desta Corte pela sistemática da repercussão geral. O AI 731954, repercussão geral, relator o ministro César Peluso, tema 193, teve como objeto a ultratividade da norma coletiva
e a possibilidade de incorporação de vantagens conferidas mediante acordo ou convenção coletivos ao contrato individual de trabalho nos termos definidos pela súmula 277 do TST em sua redação original. O Supremo entendeu que essa matéria teria índole infraconstitucional, já que demandaria a análise das leis 8542 de 92 e 10.192 de 2001, que tratavam da ultratividade de cláusulas de acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho e de sua respectiva revogação do ordenamento jurídico. A discussão de então, apesar de guardar similitudes com o que é tratado nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, não parte do mesmo paradigma. O mérito do tema 193 da Sistemática de Repercussão Geral, julgado em 18 de setembro de 2009, teve como questão de fundo a súmula 277, em sua redação original, que previa que as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos. Contudo, a nova orientação do TST, consubstanciada na súmula 277, em redação de 2012, baseia-se diretamente no texto constitucional. Na presente ação, não estamos a tratar de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, mas sim de alteração de interpretação judicial que, ao não estar compatível com o texto constitucional, pode ofender preceitos fundamentais. Destaco ainda que, em 4 de junho de 2020, este plenário finalizou o julgamento conjunto das ADINs 2200 e 2288 da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, nas quais se questionou justamente a constitucionalidade da Lei 10.192, no ponto em que revogou os dispositivos da Lei 8.542 de 92, que tratavam da ultra-atividade de cláusulas de acordos, convenções ou contratos coletivos. Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8542 de 92, revogados pelo artigo 19 da medida provisória 1950-62 de 2000, convertida no artigo 18 da Lei 10.192 de 2001. Artigo 1º. A política nacional de salários, respeitado o princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre negociação coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. As cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho, revogado pela Lei 10.192, de 14 de 2 de 2001. E o parágrafo 2º. As condições de trabalho, bem como as cláusulas salariais, inclusive os aumentos reais, ganhos de produtividade do trabalho e pisos salariais proporcionais à extensão e à complexidade do trabalho, serão fixados em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo arbitral ou sentença normativa, observados, dentre outros fatores, a produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa. Esse dispositivo também foi revogado pela Lei 10.192, de 14 de 2 de 2001. Entendeu-se no julgamento que, com a superveniência da Lei número 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, a discussão restou esvaziada quanto à lei revogadora, uma vez que passou a ser expressamente vedada a ultratividade no direito do trabalho brasileiro, de acordo com a nova redação do parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, que estipula que não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultraatividade. Sobre a manutenção de direitos e garantias dos trabalhadores, apesar do fim do acordo ou convenção coletiva, a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, explicitou em seu voto que, independente da existência de lei ordinária, permanecem rígidas no ordenamento jurídico brasileiro as normas constitucionais assecuratórias do direito à irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, inciso 6º do artigo 7º da Constituição da República,
e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, inciso 26 do artigo 7º da Constituição, como instrumentos válidos para a criação de obrigações entre as partes contratantes. As ações ficaram assim emendadas. Ação direta de inconstitucionalidade, medida provisória número 1950, convertida na Lei 10.192, revogação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8.542, de 92, acordos e convenções coletivos de trabalho, superveniência da Lei 13.467, de 2017, prejuízo da ação. Argumentação genérica quanto à indicação de afronta ao artigo 5º, inciso 37 da Constituição da República. A conversão da medida provisória, número 1950, na Lei 10.192, torna prejudicado o debate sobre o preenchimento da excepcionalidade exigida pelo artigo 62 da Constituição. Nos incisos 6º e 26 do artigo 7º da Constituição da República, não se disciplinam a vigência e a eficácia das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos compete ao legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger políticas legislativas aptas a viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. Superveniência da Lei 13.467, de 2017, que expressamente veda a ultratividade no direito do trabalho brasileiro. Esvaziamento da discussão quanto à lei revogadora, impossibilidade de repristinação das normas revogadas pelos dispositivos questionados, ação direta de inconstitucionalidade prejudicada. Anoto nesse ponto que o artigo 19 da medida provisória 1875, que revogou os parágrafos 1º e 2º da Lei 8542, já foram objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade. A primeira, da relatoria do ministro Marco Aurélio, teve liminar deferida, mas em razão da ausência de aditamento da inicial, acabou por ser julgada extinta, a de 1849. A segunda foi julgada prejudicada em virtude da revogação de seu objeto, a de medida cautelar 2081, relator ministro Otávio Galotti, julgada em 21/10/99. Feitas essas considerações, presidente, passo à análise da questão posta na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Caso concreto, a nova redação da súmula 277 do TST. Parece-me evidente que a alteração jurisprudencial consubstanciada na nova redação da súmula 277 do TST não se afigura compatível com os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica. Ademais, causa igual perplexidade o caráter casuístico da aplicação do princípio da ultratividade das normas coletivas, como procurarei indicar a seguir. O entendimento do TST, objeto desta DPF, tem como fundamento a alteração redacional feita pela Emenda Constitucional 45, de 2004, no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal, que passou a prever que, na recusa de qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. A Corte Trabalhista passou a interpretar a introdução do vocábulo anteriormente à expressão convencionadas como suposta reinserção do princípio da ultratividade condicionada da norma coletiva ao ordenamento jurídico brasileiro, revogada, como já dito, no ano de 2001 pela Lei 10.192. Em consulta à jurisprudência, vê-se que o entendimento aqui contestado era reiteradamente aplicado com trechos da fundamentação em destaque. Recurso de revista, prescrição total, declarada em primeira instância e afastada pelo Tribunal Regional, prosseguimento no exame da controvérsia, possibilidade, artigos 515, parágrafo 3º da CLT, causa madura, integração de reajuste salarial, prazo de vigência do instrumento normativo, súmula 277 TST. A controvérsia está centrada em definir se a condenação
a integração dos reajustes deve ser limitada ao prazo de vigência do instrumento normativo que os autorizou. A discussão sobre o limite temporal da eficácia das cláusulas inscritas em acordos e convenções coletivas de trabalho, com fundamento nos artigos 613, inciso 2, e 614, parágrafo 3º da CLT, está superada pela compreensão imposta por esta Corte na súmula 277, segundo a qual integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificados ou suprimidos mediante negociação coletiva de trabalho. A diretriz inscrita na referida súmula deriva da nova realidade instituída pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que, ao introduzir reforma expressiva na estrutura do Poder Judiciário, dispôs que a Justiça do Trabalho apenas poderia solucionar conflitos coletivos de trabalho mediante comum acordo das partes interessadas. Artigo 114, parágrafo 2º. Situação que acabou impondo retrocesso social inadmissível e inconstitucional por afronta caput do artigo 7º da Constituição, ante a recusa sistemática da classe patronal em submeter, após frustradas as tentativas de negociação coletiva, as disputas ao crivo do Poder Judiciário. Mas, para além desses aspectos, determinadas cláusulas ajustadas coletivamente incorporam-se, pela sua própria natureza, de forma definitiva aos contratos de trabalho, não podendo ser suprimida, como no caso dos reajustes salariais. Afora a circunstância de que tais reajustes, fruto de negociação coletiva, apenas objetivam a recomposição do equilíbrio entre as obrigações contratuais assumidas por empregados e empregadores, equilíbrio esse rompido pelo natural desgaste do poder aquisitivo da moeda, advindo do processo econômico inflacionário, é fato que a própria Constituição impede a redução de salários, salvo por meio de negociação coletiva. Constituição Federal, artigo 7º, 6º, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse cenário, a integração de reajustes salariais previstos em normas coletivas não configura contrariedade à súmula 277 do TST. Relator o ministro Douglas Alencar, data de julgamento 5/8 de 2015. Entretanto, em pauta a DPF o TST 323, valeu-se de alteração requerente do meramente FNEM. semântica, que não pretendeu modificar, a meu ver, a essência do dispositivo constitucional e, consequentemente, aumentar o âmbito de competências da Justiça do Quem Trabalho. vota no plenário Nesse físico aspecto, do o STF ministro é o Ives ministro Gandra Gilmar da Silva Mendes. Martins Filho esclarece que a palavra anteriormente foi introduzida no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, em verdade, para especificar ainda mais o limite mínimo a ser respeitado pelo poder normativo da Justiça do Trabalho. Isso está em processo coletivo do trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho. Este seria o verdadeiro sentido da norma: constitucionalizar o princípio da manutenção da condição mais favorável ao trabalhador, nos termos do artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia, também no âmbito das sentenças normativas. E complementa. A incorporação apenas é garantida, no caso específico de norma convencional anterior, se o conflito for apreciado pelo Judiciário Trabalhista, já que este não poderá deixar de incluir na sentença normativa as vantagens previstas no acordo cuja vigência expirou. A manutenção das conquistas anteriores, nesse caso, fica condicionada apenas à especificação quanto às cláusulas que se deseja ver mantidas na nova norma coletiva de trabalho. Assim, a única fórmula que restaria ao empregador para desonerar-se de concessão que um dia fez aos empregados via de acordo coletivo seria a consecução de novo acordo em que a cláusula indesejável não fosse incluída. Mas, nesse caso, o desiderato patronal apenas lograria êxito mediante compensação com outra espécie de vantagem a ser concedida, menos onerosa para a empresa, como fruto da negociação coletiva. Isso se torna comum nos contextos econômicos de recessão, quando a preservação do emprego é mais importante que o aumento das vantagens salariais, que poderão, inclusive, ser diminuídas. Verifica-se, pois, que o dispositivo constitucional em comento não trouxe, na verdade, elemento novo em relação à incorporação das normas coletivas aos contratos individuais de trabalho, senão reflete-se parcialmente,
na medida em que impõe a manutenção, na sentença normativa posterior, das vantagens constantes do instrumento coletivo anterior, se este era convenção ou acordo, natureza convencional e não impositiva. Quem vota é o ministro Isso também Gilmar em processo Mendes. coletivo do trabalho. Vê-se assim que, se há norma convencional anterior, a Justiça do Trabalho não pode estabelecer, por seu poder normativo, ao julgar dissídio coletivo, condição menos favorável ao trabalhador do que aquela prevista no acordo ou na convenção coletiva que será por ela Ministros substituída julgam a por DPF, sentença onde se discute normativa. se O acordos vocábulo introduzido coletivos pela Emenda Constitucional integram os 45 contratos de individuais 2004 de é trabalho voltada a que delimitar somente podem o ser poder modificados normativo da por Justiça novo do acordo Trabalho. ou Na convenção. hipótese de não ser ajuizado dissídio coletivo ou não firmado novo acordo, a convenção automaticamente estará extinta. Daí se percebe que o espírito do legislador constituinte passou longe da ideia de suposta revitalização do princípio da ultraatividade da norma coletiva. Deduzir-se o pretendido pela justiça trabalhista poderia configurar verdadeira fraude hermenêutica, com as vênias de estilo, destinada apenas a extrair-se, de onde não há interpretação que a auxilie a fundamentar o que deseja. Trata-se, a meu ver, de autêntica jurisprudência sentimental, seguida em moldes semelhantes à adotada pelo bom juiz Magnot, magistrado do Tribunal da Primeira Instância de Château-Thierry, na França, no qual atuou de 1889 a 1904, passou a ser conhecido como bom juiz, por amparar mulheres e menores, por atacar privilégios, por proteger plebeus, ao interpretar a lei de acordo com classe, mentalidade religiosa ou política das partes. 323. Em suas decisões, Ministro pausa o a bom fala para juiz BPA. Magnot não jogava com a hermenêutica, em que nem falava sequer, tomava atitudes de tribuno, usava de linguagem de orador ou panfletário, empregava apenas argumentos humanos, sociais e concluía do alto, dando razão a este ou a aquele, sem se preocupar com os textos. Isso está em Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. A ideia de que cada decisão judicial é atividade criadora de direito, não apenas aplicação da norma pronta, teve diversos adeptos na Europa no final do século XIX. O chamado movimento do direito livre, do qual é considerado precursor o escrito Gesetz und Richteramt de Oskar Bülow, publicado em 1885, seguia o princípio de que haveria pluralidade de significados para a aplicação de determinado texto de lei, cabendo ao juiz ponderar o que acreditava ser a mais justa em verdadeira livre investigação do direito. O magistrado não teria limites no momento de decidir litígios. Isso está em Larentz, Metodologia da Ciência do Direito. É esse ativismo, um tanto quanto naif, que o TST parece pretender seguir na espécie. Também a Justiça do Trabalho não pode perder de vista a realidade e, a partir de visões próprias do mundo, focada a atingir determinado fim que entende nobre, atuar como bom juiz Magnot. Há limites que precisam ser observados no Estado Democrático de Direito e dos quais não se pode deliberadamente afastar para favorecer grupo específico. Em crítica à interpretação que desde o início já está voltada a obter determinado fim, Carlos Maximiliano pondera: cumpre evitar não só o demasiado apego à letra dos dispositivos, como também o excesso contrário, o de forçar a exegese e, deste modo, encaixar na regra escrita, graças à fantasia do hermeneuta, as teses pelas quais este se apaixonou, de sorte que vislumbra no texto ideias apenas existentes no próprio cérebro ou no sentido individual, desvairado por ogerizas e pendores, entusiasmos e preconceitos, na mesma obra Hermenêutica e Aplicação do Direito. A meu ver, não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho agir excepcionalmente para chegar a determinado objetivo, interpretar a norma constitucional de forma arbitrária. Ademais, a existência de norma legal sobre o tema é aspecto que não pode ser igualmente ignorado. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8542 de 92 expressamente estabelecia que as cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho
integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho. Assim como qualquer outro diploma legislativo, esse também foi submetido a ampla discussão no Congresso Nacional. Com observância da publicidade e da transparência, foi analisado sob a perspectiva de necessidade e da proporcionalidade de suas medidas. Mesmo procedimento foi observado na elaboração da Lei 10.192, de 23 de dezembro de 2001, que decorre da Convenção da Medida Provisória 1709 de 98, que revogou a Lei 8542 de 92. Em rediscussão da matéria, o Poder Legislativo entendeu por bem retirar o princípio da ultratividade da norma coletiva do ordenamento jurídico nacional. Trata-se de decisão expressamente mantida posteriormente pela chamada reforma trabalhista, que, ao dar nova redação ao parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, consignou a vedação da ultraatividade. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultraatividade. Destaco, ademais, que o princípio da legalidade, entendido aqui tanto como o princípio da supremacia ou da preeminência da lei, Vorrang des Gesetzes, quanto como o princípio da reserva legal, Vorbehalte des Gesetzes, contém limites não só para o Legislativo, mas também para o Poder Executivo e para o Poder Judiciário. A ideia de supremacia da Constituição, por outro lado, impõe que os órgãos aplicadores do direito não façam tabula rasa das normas constitucionais, ainda quando estiverem ocupados com a aplicação do direito ordinário. Daí porque se cogita, muitas vezes, sobre a necessidade de utilização da interpretação sistemática sob a modalidade da interpretação conforme a Constituição. O princípio da reserva legal explicita as matérias que devem ser disciplinadas diretamente pela lei. Este princípio, em sua dimensão negativa, afirma a inadmissibilidade de utilização de qualquer outra fonte de direito diferente da lei. Na dimensão positiva, admite que apenas a lei pode estabelecer eventuais limitações ou restrições. Estou citando Canotilho, Direito Constitucional. Por seu turno, o princípio da supremacia ou da preeminência da lei submete a administração e os tribunais ao regime da lei, impondo tanto a exigência da aplicação da lei, dimensão positiva, quanto a proibição de desrespeito ou de violação da lei, dimensão negativa. Problema igualmente relevante coloca-se em relação às decisões de única ou de última instância, que, por falta de fundamento legal, acabam por lesar relevantes princípios da ordem constitucional. Uma decisão judicial que, sem fundamento legal, afete situação individual, revela-se igualmente contrária à ordem constitucional, pelo menos ao direito subsidiário da liberdade de ação. Estou citando o professor Klaus Schleich sobre a Corte Constitucional das Bundesverfassungsgericht. Se admite, como expressamente estabelecido na Constituição, que os direitos fundamentais vinculam todos os poderes e que a decisão judicial deve observar a Constituição e a lei, não é difícil compreender que a decisão judicial que se revele desprovida de base legal afronta algum direito individual específico, pelo menos o princípio da legalidade. A propósito, assinalou a Corte Constitucional Alemã. Na interpretação do direito ordinário, especialmente dos conceitos gerais indeterminados, devem os tribunais levar em conta os parâmetros fixados na lei fundamental. Se o tribunal não observa esses parâmetros, então ele acaba por ferir a norma fundamental que deixou de observar. Nesse caso, o julgado deve ser cassado no processo de recurso constitucional. Estou citando Rüdiger Zuck, das Recht der Verfassungsbeschwerde. Não há dúvida de que essa orientação prepara algumas dificuldades, podendo converter a Corte Constitucional em autêntico tribunal de revisão. É que, se a lei deve ser aferida em face de toda a Constituição, as decisões vão de ter sua legitimidade verificada em face da Constituição e de toda a ordem jurídica. Se admitisse que toda decisão contrária ao direito ordinário é uma decisão inconstitucional, ter-se-ia de acolher igualmente todo e qualquer recurso constitucional interposto contra a decisão judicial ilegal. Cito aqui Schleich. Enquanto essa orientação prevalece em relação a leis inconstitucionais, não se adota o mesmo entendimento no que concerne às decisões
judiciais. Enfim, é possível aferir uma questão constitucional na violação de lei pela decisão ou ato dos poderes executivo, legislativo ou judiciário. A decisão ou ato sem fundamento legal ou contrário ao direito ordinário viola, dessa forma, o princípio da legalidade. A Corte Trabalhista, em sessão para definir quais súmulas e orientações suas deveriam ser alteradas ou atualizadas, conseguiu a façanha, a meu ver, de não apenas interpretar arbitrariamente norma constitucional de modo a dela extrair o almejado, como também de ressuscitar o princípio que somente deveria voltar a existir por legislação específica. Nesse sentido, a manifestação do ministro Ives Gandra da Silva Martins aponta. Se o legislador efetivamente quisesse a não ultraatividade, teria manifestado expressamente esse desiderato na nova norma. A ultraatividade é a exceção, não regra. A norma legal que rege a matéria é o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, que limita a 2 anos a vigência dos acordos e convenções coletivas. Pretender o contrário, apenas com previsão legal, a qual foi revogada expressamente pelo legislador, os pilares do direito do trabalho, os princípios jurídicos e as teorias gerais, uma reflexão sobre sua aplicação. E conclui, como se vê, o caso é paradigmático de substituição ao legislador e com contundente impacto no mundo jurídico, gerando da noite para o dia passivos trabalhistas, sem que se tivesse algum processo sendo julgado para se discutir a matéria, até com sustentações orais e entregas de memoriais. Em debate fechado, ao contrário do que aconteceria se a matéria fosse debatida no Congresso Nacional ou seguidos os trâmites regimentais para alteração de súmula com parecer da Comissão de Jurisprudência, Regimento Interno, TST, artigo 163, parágrafo 1º e 2º, criou-se direito novo aos empregados, que praticamente sepulta a negociação coletiva, desestimulando a concessão de vantagens por parte do empresariado, sabendo que serão definitivamente incorporadas ao contrato de trabalho quando é da natureza da negociação ser periódica e limitada. Esse caso é típico, diz ainda o ministro Ives Gandra nesse artigo, de ativismo judiciário e voluntarismo jurídico, que transmuda a função do magistrado de julgador para de legislador, pois sequer houve caso julgado a dar supedâneo à nova súmula. E nem se diga que algum precedente da SDC anterior à nova redação da súmula poderia ser invocado como justificador da nova orientação, na medida em que o artigo 165 do Regimento Interno do TST só admite precedentes da SDI para a edição das súmulas, uma vez que a SDC exerce o poder normativo, gerando precedentes normativos e não súmulas, sendo que estas últimas é que são aplicadas aos dissídios individuais, onde se exerce a jurisdição e não o poder normativo da seção de dissídios coletivos, na mesma obra. Em sentido semelhante, as observações de Júlio Bernardo do Carmo. Não tendo a Constituição Federal se ocupado dessa tarefa, o problema relacionado não só à vigência de normas coletivas lato sensu, como também a de sua possível ultraatividade, depende, sim, de previsão expressa no plano legislativo infraconstitucional. E prossegue. A questão da incorporação definitiva da cláusula mais favorável ao contrato individual de trabalho deve e tem que ser dissociada tanto no plano individual como no plano coletivo do direito do trabalho. No plano do direito individual do trabalho, em face do dirigismo estatal e da natureza de ordem pública e de irrenunciabilidade dos preceitos que otorgam direitos sociais aos trabalhadores, a regra é que a norma mais favorável adere sempre ao contrato de trabalho, não mais podendo ser suprimida em seu prejuízo. Já no plano do direito coletivo, a norma mais favorável ao trabalhador não decorre do ato legislativo típico, e sim da autonomia privada coletiva, mesmo considerando-se que esta última pode não vingar, ocupando-se o Estado juiz de dar prosseguimento normatizado à negociação coletiva malograda. A singularidade permanece porque, mesmo no âmbito do poder normativo, o Judiciário Trabalhista não edita lei abstrata e válida para todos, e sim uma norma específica que vai reger a situação de trabalhadores que estão inseridos em determinada categoria profissional. Ou seja, uma coisa é invocar a inalterabilidade de uma cláusula mais favorável ao trabalhador quando oriunda de uma lei trabalhista cogente, imperativa e inalterável ad libitum das partes.
Outra, bem diversa, é invocar a inalterabilidade ou perpetuidade de uma cláusula favorável ao trabalhador quando advinda não de lei imperativa e categórica, mas sim da autonomia privada coletiva que desfrutam os entes sindicais quando celebram um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Ou mesmo, prossegue Bernardo, quando a norma coletiva, como é curial, provém de uma sentença normativa que substitui a autonomia privada coletiva malograda pela imposição da vontade do Estado juiz. No plano individual trabalhista, o contrato de trabalho tende para a indeterminação de prazo e mesmo nos chamados contratos por prazo determinado, a inalterabilidade da cláusula mais favorável decorre diretamente da lei, muito embora transite antes pela vontade manifesta do empregador, que cogita a benesse, a exterioriza no mundo físico e torna a realidade imutável no mundo do direito do trabalho. Ou seja, no plano do direito individual do trabalho, a inalterabilidade da cláusula mais favorável, prossegue o autor, decorrendo diretamente de uma lei imperativa e categórica, está totalmente dissociada da noção de prazo do contrato de trabalho. Ela é atemporal e, uma vez reconhecida pelo Estado juiz, a situação de inalterabilidade da cláusula mais favorável ao trabalhador é irreversível e imodificável. As normas coletivas, por outro lado, todas têm, sem exceção, têm prazo de vigência determinado, imposto por lei, e suas cláusulas são frutos de autonomia privada coletiva ou de um ato heterônimo estatal que a substitui. Tendo prazo de vigência imperativa delineado na lei, as cláusulas coletivas não podem viver de forma atemporal, cessando sua eficácia com o exaurimento do prazo de vigência da norma coletiva. Outro argumento que milita contra a teoria da ultraatividade condicionada da norma coletiva, em face da total ausência de respaldo legal, prossegue Júlio Bernardo, para referendá-la, consubstancia-se na peculiaridade de que uma das garantias constitucionais atinentes aos direitos sociais é a conhecida irredutibilidade do salário ou a rigorosa observância da duração do trabalho normal, ressalvado o disposto em negociação coletiva. Isso está em a súmula dos 277 do TST e a ofensa ao princípio da legalidade. Vê-se, pois, que não apenas o princípio da legalidade, presidente, mas também o da separação dos poderes, afigura-se, a meu ver, atingido com essa atuação, com todas as vênias, a meu ver, indevida. Sobre o tema, anota-se ademais, anota o autor ademais. A usurpação da competência do legislador positivo foi deveras desastrosa, porque, longe de otimizar, pode sim emperrar o surgimento de novas cláusulas favoráveis aos trabalhadores em instrumentos coletivos, já que, aderindo inapelavelmente os contratos individuais de trabalho, amargaria ainda mais o oneroso encargo social do patronato, incutindo um medo generalizado de outorgar tais benesses. Isso também está em Júlio Bernardo Carmo, a súmula 277 do TST e a ofensa ao princípio da legalidade. Ao avocar para si a função legiferante, a Corte Trabalhista, digo eu, afastou o debate público e todos os trâmites e as garantias típicas do processo legislativo, passando por conta própria a ditar não apenas norma, mas os limites da alteração que criou. Tomou para si o poder de ponderação acerca de eventuais consequências desastrosas e mais, ao aplicar entendimento que ela mesma estabeleceu, também o poder de arbitrariamente selecionar quem por ele seria atingido. A interpretação conferida pelo TST, consubstanciada na última redação da súmula 277 do Tribunal, também, a meu ver, ofende o princípio da segurança jurídica. Nos termos da CLT, acordos e convenções coletivas devem obrigatoriamente conter o seu prazo de vigência, que não poderá ter duração superior a 2 anos. Para tornar a limitação ainda mais explícita, a reforma trabalhista manifestamente dispôs que, além de não ser permitida a duração superior a 2 anos, é vedada a ultraatividade. Artigo 613, 2, parágrafo 3º da CLT. Entretanto, mesmo antes dessa cristalina proibição, pela simples limitação temporal existente, já era claro que a duração de acordos e convenções coletivas não poderia exceder o prazo legalmente estabelecido. Trata-se de regra que deveria ser observada e da qual as partes tinham ciência. Registre-se que a segurança jurídica é pedra angular do Estado de Direito, sob a forma de proteção à confiança. É o que destaca Karl Arendts,
que tem na consecução da paz jurídica um elemento nuclear do Estado de Direito Material e também vê como aspecto do princípio da segurança ou da confiança. E diz o seguinte: o ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque pode confiar. É condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre homens e, portanto, de paz jurídica. Isso em Direito Justo, Fundamentos de Ética Jurídica. E prossegue, afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica que se expressa no princípio da boa-fé. Dito princípio, diz Lawrence, consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se acreditou nela. A suscitação da confiança é imputável quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida, é idêntico ao princípio da confiança. Verifica-se que, sem legislação específica sobre o tema, o TST realiza verdadeiro zigue-zague jurisprudencial, ora entendendo ser possível a ultratividade, ora negando, de forma a igualmente vulnerar o princípio da segurança jurídica, maculando a boa-fé que deve pautar as negociações coletivas. Sem precedentes ou jurisprudência consolidada, o TST resolveu, de forma repentina, em um encontro do Tribunal para modernizar sua jurisprudência, alterar dispositivo constitucional, do qual flagrantemente não se poderia extrair o princípio da ultratividade das normas coletivas. Da noite para o dia, a súmula 277 passou de uma redação que ditava serem as normas coletivas válidas apenas no período de vigência do acordo para entendimento contrário, de que estas seriam válidas até que o novo acordo as alterasse ou confirmasse. A alteração do entendimento sumular, sem a existência de precedentes que a justifiquem, é proeza digna de figurar no livro do Guinness, tamanho o grau de ineditismo da decisão que a Justiça Trabalhista pretendeu criar. Em tentativa de conferir aparente proteção à segurança jurídica, algumas turmas do TST chegaram a determinar que a nova redação da súmula 277, ou seja, que admite a ultratividade, seria válida apenas para convenções e acordos coletivos posteriores à sua publicação. Isso tudo ressalta-se de forma arbitrária, sem nenhuma base legal ou constitucional que a autorizasse a tanto. Eu encaminho, presidente, para o final do meu voto, dizendo o seguinte: como se vê, a mudança de posicionamento da Corte Trabalhista, consubstanciada na nova súmula 277, em sentido diametralmente oposto ao anteriormente entendido, ocorreu sem nenhuma base sólida, mas fundamentada apenas em suposta autorização advinda de mera alteração redacional do dispositivo constitucional. Se já não bastasse a interpretação arbitrária da norma da Constituição Federal, igualmente grave é a peculiar forma de aplicação da súmula 277 do TST pela Justiça do Trabalho. Não são raros os exemplos de jurisprudência a indicar que a própria súmula, que objetiva interpretar dispositivo constitucional, é interpretada no sentido de ser aplicável apenas a hipóteses que beneficiem um lado da relação trabalhista. Em outras palavras, decanta-se casuisticamente um dispositivo constitucional até o ponto que dele consiga ser extraído o entendimento que se pretende utilizar a favor de determinado grupo ou segmento. Mencione-se nesse sentido: prestação de serviços em feriados, autorização prevista em norma coletiva com período de vigência já expirado, previsão de condição mais gravosa ao empregado, norma coletiva não incorporada ao contrato de trabalho. E aí, a controvérsia cinge-se em saber se a autorização acerca de trabalho em feriados prevista em norma coletiva com prazo de vigência já expirado possui eficácia ultrativa, aplicando-se aos biênios subsequentes em razão da ausência de norma coletiva posterior dispondo em sentido contrário. Discute-se a aplicabilidade da nova redação da súmula 277 do TST. Ressalta-se que, no caso dos autos, não há notícia acerca de nova negociação coletiva disciplinando o labor em feriados para a categoria profissional do autor. Importante salientar, entretanto, que para que a ultratividade dos acordos coletivos e das convenções coletivas de trabalho previstas na súmula 277 do TST, na sua atual redação, seja efetivamente um instrumento de garantia dos direitos dos trabalhadores, a aplicação desse verbete deve se amoldar aos princípios da proteção e da condição mais benéfica,
Ademais, cumpre salientar que a aplicação da nova redação da súmula 277 desta Corte pressupõe a existência, no caso concreto, de norma que não seja prejudicial ao trabalhador, admitindo-se assim que determinada cláusula normativa se protraia no tempo até que sobrevenha alteração por meio de nova negociação coletiva, desde que, como referido, não prejudique os empregados, sendo essa a melhor exegese a respeito da matéria à luz da citada súmula. Com efeito, a normativa indicada pela reclamada, pelo qual se autorizou o labor em dias feriados, não aderiu ao contrato de trabalho do autor, quanto à supressão do direito do trabalhador à folga do feriado consiste em condição mais gravosa, devendo ser limitada ao período subscrito na norma, qual seja o biênio 2012-2013. Intacta a súmula 277 do TST, precedente recurso de revista conhecido e desprovido, recurso tal, relator ministro José Roberto Freire Pimenta. Ao mesmo tempo que a própria doutrina exalta o princípio da ultratividade da norma coletiva como instrumento de manutenção de uma certa ordem para o suposto vácuo existente entre o antigo e o novo instrumento negocial, trata-se de lógica voltada para beneficiar apenas um dos lados. Se tanto, da jurisprudência trabalhista, constata-se que empregadores precisam seguir honrando benefícios acordados, sem muitas vezes, contudo, obter o devido contrabalanceamento. Ora, se acordos e convenções coletivas são firmados após amplas negociações e mútuas concessões, parece evidente que as vantagens que a Justiça Trabalhista pretende ver incorporadas ao contrato individual de trabalho certamente têm como base prestações sinalagmáticas acordadas com o empregador. Essa é, afinal, a essência da negociação trabalhista. Sou estranho, desse modo, presidente, que apenas um lado da relação continue a ser responsável pelos compromissos antes assumidos, ressalte-se em processo negocial de concessões mútuas. Ante o exposto, presidente, eu estou votando pela procedência da presente arguição do descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a ilegitimidade constitucional, a inconstitucionalidade da súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional número 45, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Ao mesmo tempo em que eu lavro os meus elogios e parabenizo o voto de Vossa Excelência, eu também queria Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Que essa é a primeira sessão do semestre em que Vossa Excelência participa como decano da Corte, que é, para todos nós, uma grande honra. Eu também aproveitei essa primeira sessão para nós tratarmos apenas de alguns temas que ainda são importantes, na medida em que os votos subsequentes são muito longos. Então, nós vamos transferir isso para quarta-feira, o prosseguimento desse julgamento. O primeiro deles é que estou imaginando a volta às sessões presenciais depois do final de agosto, quando todos os ministros já estarão devidamente vacinados e os funcionários que podem comparecer ao plenário também, tendo em vista a idade que o Distrito Federal está seguindo para a vacinação, que, aliás, foi até um dos tópicos que nós debatemos aqui e resolvemos cumprir, digamos assim, todo esse calendário que o Distrito Federal está estabelecendo. Então, nós vamos, já em setembro, nós vamos iniciar as sessões plenárias presenciais. É claro, evidentemente, que em algum gabinete tiver um funcionário muito mais novo, pediria que Suas Excelências escolhessem aquele funcionário que já foi devidamente vacinado. Eu vou, então, transferir esse julgamento e os votos para quarta-feira, máxime porque há outros feitos conexos com relação a essa tese jurídica. Eu não poderia deixar de, mais uma vez, agradecer a todos a colaboração durante o período de recesso
consignei aqui já o voto do Ao ministro centro da mesa, Gilmar em formato Mendes, da letra que U invertida no aguardo plenário a físico do todos STF, o ministro Luiz quarta-feira, Fux, presidente da Suprema na Corte. nossa sessão ordinária para prosseguirmos com relação ao esse tema. Agradeço também aos servidores, funcionários, à imprensa em geral e declaro encerrada a sessão.